Queremos te agradecer, Senhor, por esses momentos na tua presença. Queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa, de aprender a tua palavra. Senhor, os irmãos que estão nos seus lares nesse momento estão se separando, meu Deus, para meditar na sua palavra, para aprender. Senhor, a tua palavra que nos traz vida, a tua palavra que nos traz esperança, a tua palavra que nos traz cura, Senhor. Manifesta a tua vontade nessa noite, abre a nossa mente, nosso entendimento, fala conosco. Fica conosco, Senhor, pelo poder da tua palavra. Manifesta, Senhor, a tua vontade. Dá-nos, Senhor, esclarecimento dos céus. Mostra, Senhor, a tua verdade, a luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Bem, graças a Deus. Hoje, o tema desse ensinamento é os escolhidos de Deus. Tanto se fala acerca de escolhido, acerca de chamado, pessoas que às vezes quando a gente está conversando, falam, mas eu sou chamado por Deus, Deus me chamou para isso, Deus me chamou para aquilo. Mas o que de fato vai determinar se nós somos escolhidos por Deus? Porque o chamado nada mais é, o nome já diz, o chamado. Mas dentre esses chamados vão ter os escolhidos. É isso que a Bíblia fala, o próprio Jesus fala, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O chamado ele é igual o alistamento para o exército, principalmente aí os homens chegam na faixa etária da maioridade, aos 18 anos de idade a gente precisa ir lá e se alistar no exército, a gente faz lá o alistamento. E aí alguns desses que foram chamados são escolhidos para servir. Então, quando o Senhor Jesus ele diz a seguinte mensagem, ele está falando exatamente a mesma coisa. Nem todos que ouvem o chamado vão ser escolhidos. Mas o que vai fazer a diferença entre o chamado e o escolhido? O que uma pessoa faz, o que ela pode fazer para ser chamado, não só chamado, mas também ser escolhido por Deus. Onde que Jesus fala isso? No Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Mateus, capítulo 22, versículo de número 14. Glória a Deus. Glória a Jesus. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O próprio Jesus ele diz essas palavras. Não é a palavra que foi inventada pelo pastor, pelo pregador, pela igreja, não. O próprio Senhor Jesus ele fala isso diante de uma parábola onde ele está contando que um homem foi pego dentro de uma festa, de casamento, e essa pessoa não estava trajada adequadamente para a festa, a pessoa não estava com vestes de quem estava fazendo parte do casamento. E a Bíblia diz que agora essa pessoa foi tirada e foi levada para fora. Só que Jesus aqui não está falando de um casamento entre um homem e uma mulher, mas Jesus aqui está falando da igreja, o casamento, quando Jesus vem buscar a noiva, que é a igreja, e durante esse casamento, Jesus está falando o quê? Jesus aqui não está falando de vestes, de roupa, de camiseta, nem de terno, não é isso, mas ele está falando das vestes espirituais. Que aquele que não for achado com as vestes espirituais prontas para as bodas ou para esse casamento, esse tal não vai poder participar dessa festividade. Pois bem, e diante desse contexto, o último versículo que ele traz é esse. Por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nem todos que receberam o convite fizeram caso para estar naquela festa. Escolhido, na sua tradução, na sua melhor interpretação, quer dizer, separado, preferido, eleito, selecionado, certo? Então, quando Deus fala, esse é meu eleito, para Isaías, para Moisés, para Davi, quando Deus fala, esse é meu escolhido, meu eleito, quando ele fala isso para Jesus, lá na beira do Rio Jordão, quando Jesus está se batizando, quando Deus fala, esse é o meu eleito, o meu escolhido, ele está falando, quando ele fala, esse é o meu eleito, ele está falando, esse é o meu escolhido. Esse é o meu separado, ou seja, esse eu escolhi a dele. Agora o chamado não. Chamados são todos aqueles que tiveram acesso à palavra de Deus, que algum dia ouviram a palavra de Deus, que algum dia de alguma forma tiveram acesso à Sagrada Escritura. Seja um salmo, seja uma liturgia, seja uma pregação. Todos esses que já ouviram a palavra de Deus de alguma forma foram chamados. Agora, escolhido, só Deus ele pode escolher. Ele mesmo fala isso para os seus discípulos, não foi isso? Não foram vós que me escolhestes, mas eu
escolhi a vós. Se vocês estão achando, quando os discípulos falam, né, Senhor, mas eu cheguei primeiro. Aí o outro chega e fala, não, mas eu trabalho mais. Aí o outro chega e diz, não, mas eu consigo fazer aquilo que o Senhor fala direitinho. Que agora quem é mais importante de nós? Jesus falou, peraí que vocês estão confundindo as bolas. Porque não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Então o chamado não é aquele que está dentro da igreja, o chamado é aquele que ouviu. Todo aquele que ouve. O escolhido é o que ouviu e... Pode ser que nem todos que estão dentro da casa foram escolhidos. Nós ouvimos o chamado e viemos para mais perto. Agora, o que vai fazer a diferença de ser escolhido? Aí é Deus quem vai escolher entre aqueles que... Porque alguns só ouvem o chamado e dizem, não, tá bom, mas ainda não é minha, não é agora, volta. Outros ouvem o chamado e dizem, não, eu vou. Mas aí chega no meio do caminho e diz, o negócio é mais difícil do que eu pensei. Vou esperar um pouquinho aqui. Então, quando falo todos chamados, é por isso que todos ouviram. Todos. Muito bem. Então, todos aqueles que ouviram o chamado de alguma forma, né, que ouviram a palavra de Deus de alguma forma, esses são chamados. Agora, o escolhido é aquele que aceita o chamado. Né? Deus fala, olha, vai me servir, vai fazer a minha vontade. Aí esse vem. Mas ele ainda não é escolhido porque ele ouviu o chamado. Mas conforme ele vai obedecendo a Deus, Deus vai vendo o seu dia a dia. E a partir daquele momento, Deus escolhe essa pessoa para algum propósito. Nem todos vão pregar, nem todos vão cantar, nem todos vão louvar. Mas Deus, na sua maestria, Ele sabe onde cada um de nós pode ser úteis. Certo? Então, às vezes as pessoas se confundem um pouco ao fazer a vontade de Deus. A gente pode aprender isso com os judeus. Os judeus, entre 6 e 10 anos, eles são chamados. Né? Eles vão lá, todos eles têm que fazer lá. É como se fosse hoje a gente tem o ensino fundamental. Né? A criança estuda lá até a 8ª série. Na minha época, acho que o ensino fundamental era até... Agora é o 9, né? Então, tinha lá até a 8ª série, agora até o 9º ano. O judeu ele estudava nesse período dos 6 aos 10 anos a palavra de Deus, a Torá, que para nós aqui é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então todo menino judeu aos 10 anos de idade sabia pelo menos os 5 primeiros livros da Bíblia de cor. Hoje ele não sabe nenhum, né? De cor. Os meninos se destacavam de 6 a 10 anos, eles já sabiam a Torá de cor. Os livros de Moisés eles sabiam todos de cor. Mas aí, pastor, então esses meninos já eram escolhidos. Não. A segunda etapa, né, o que para nós hoje é o ensino fundamental, né, que é na parte da adolescência aí, até a maioridade. O que acontece? Só que naquela época, para os judeus, eles não estudavam, não era português, matemática, inglês, enfim, tinha-se as matérias embutidas, precisava ter esse conhecimento, mas o fundamento do estudo era a palavra de Deus. Agora, esses jovens que já se destacavam nesse período aqui, que tinha deles que falavam, já cumpri minha missão, já terminei o fundamental, acabou, eu já aprendi os 5 primeiros livros, para mim já chega. Esses paravam por aí. Alguns decidiam continuar no estudo, dizendo, não, eu quero continuar aprendendo, eu quero mais. E esses ali, eles continuavam os seus estudos, né? Porque para nós hoje é ensino médio, eles continuavam o estudo. Nessa continuação, algum sacerdote tem alguma coisa diferente aí. Enxergava nos jovens um desejo diferente dos outros. E aí, esse chefe da sinagoga, ou esse principal, olhava para a criança, sacerdote, e disse, olha, me segue. Exatamente o que Jesus faz com os discípulos já na maioridade, né? Ele olhava e dizia, não, você vai andar comigo agora. E trazia esse jovem para andar consigo. E a partir daquele momento, ele ia dar sequência, ele ia dar continuação no seu aprendizado. Fazendo o quê? Colocando em prática. Porque tudo que eles aprenderam lá no fundamental, né, dos 6 aos 10 anos, era só prática. Agora, aqueles que queriam continuar, eles tinham que viver a palavra, eles iriam praticar. Eles iriam andar com aqueles que praticavam a palavra. E agora, dia após dia, eles iam ser instruídos acerca da prática, que foi o que Jesus fez com os seus discípulos, sendo ele já grande. Jesus não tinha tempo de pegar um tal menino pequenininho, um menino lá de 16 anos, e instruir ele até não. Então ele pegou lá os adultos. Mas isso, costumeiramente, pelo judeu, era feito com as crianças. Okay? Então,
a partir dali, se aprovado nessa prática da palavra de Deus, então ele se tornava um talmidim. Ele era, aí sim, ele era oficialmente um aprendiz. Olha só, o cara vivia cerca de 15 anos da sua vida para, se porventura, podia ser aceito como um aprendiz. Hoje o cara, às vezes, a pessoa pega, levanta a mão hoje na igreja, daqui um mês está pregando, eu sou escolhido de Deus. Rapaz, né? Mas Jesus amado, não que não possa, mas assim, eu preciso ser experimentado. Quem disse eu estou pronto ou não é Deus, não pode dizer eu estou pronto, né? A irmã Tânia acabou de ter experiência agora, né? Fez a massa, pôs ela no forno, mas quem vai dizer se está pronto ou não? É ela, não é o pão, né? A Bíblia diz que nós somos só a massa. Quem vai dizer que está pronto? É Deus, não somos nós. Então podemos dizer que o escolhido é nada mais do que o sacrifício, porque nós ouve. Aí, para botar em prática, nós temos que sacrificar certos desejos da carne, algumas coisas do passado. Então, nós podemos dizer que não só o ser escolhido, mas sim sacrificar tudo aquilo que nós achávamos que era. É isso aí, vou chegar lá. Então, a parte de ser escolhido envolve o quê? Obediência. A parte de ser escolhido envolve submissão. A parte de ser escolhido envolve parar para ouvir, certo? Então, e querer, né, continuar, porque eles tinham esse livre-arbítrio de continuar ou não. E aí o sacerdote olhava e dizia, não, esse menino tem futuro. O profeta olhava e dizia, não, vem comigo, certo? Então era dessa forma que eram escolhidos aí os sucessores dos profetas e os jovens que assim vinham. Todos são chamados, mas poucos escolhidos. Entre quanto ele escolhe, quando ele escolhe, com Deus, e quando ele escolhe, está escolhido. Da mesma maneira que ele chamou Abraão, da mesma maneira que ele chamou Moisés, da mesma maneira que ele chamou Samuel, da mesma maneira que ele chamou Isaías, Jeremias, ele escolheu essas pessoas para si. Pode deixar assim, por favor. Ele escolheu essas pessoas para si. Certo? Então é dessa maneira que o Senhor ele vem trabalhando no seu povo, é dessa forma que o Senhor vem levantando os seus profetas. Nós vimos aqui Deus levantando todos esses profetas que eu disse lá no princípio: Abraão, Moisés, Samuel, Isaías, Jeremias, mas todos eles estavam em fase de aprendizado. Você acha que Deus escolheu Abraão no momento que ele aparece para ele lá no meio do... Não, Deus já tinha escolhido Abraão. Tem. Mas Deus esperou ele atender o chamado. Deus veio chamando. Abraão. Até o momento que Deus se apresenta para ele. E aí nós temos as duas vertentes, né? Quando o chamado ele vai até a Deus e se apresenta, faz a diferença, que é o caso dos talmidins, como eu tinha falado, né? Daqueles aprendizes que se destacavam. E aí a gente tem o fato da parte de Deus, que quando o próprio Deus vem e se apresenta, dizendo, olha, foi como Jesus fez com os discípulos. Eles não conheciam Jesus, eles não fizeram nada para serem chamados, mas Jesus foi até eles e disse, me segue. Então nós temos os dois pontos, aqueles que se apresentam diante de Deus, olha, eu quero ser útil, eu quero continuar o meu aprendizado, eu quero continuar a sua presença, eu quero continuar aprendendo, eu quero continuar caminhando. E a gente tem também aqueles que são chamados por Deus, que é o caso de Isaías, né? Porque diz que Isaías não estava nem aí. Ele tinha um primo lá, Uzias, né? O rei Uzias era primo de Isaías, e tudo que Isaías precisava, ele corria na onde? O primo que era rei. Dava todas as legalidades para ele, tinha direitos, onde ele ia, ele era destacado por tudo aquilo. Mas a Bíblia diz que o que Deus precisou fazer para falar com Isaías? Deus precisou tirar Uzias. Deus precisou que Uzias morresse. Tanto que o próprio profeta, ele conta o testemunho no capítulo 6 de Isaías. Isaías fala, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu só enxerguei o Senhor quando Uzias saiu da minha frente. Enquanto eu tinha o primo para me dar o suporte, para me dar o que eu precisava, eu não enxergava. Eu só enxergava o trono de Uzias. Mas quando Deus tirou Uzias do trono, veio o Senhor no alto e sublime trono. Certo? Então a gente já vê aí as diferenças.
né, de toda aquela coisa. Observe que os discípulos eram chamados, mas os apóstolos eles foram escolhidos. Cerca de quantos discípulos mais ou menos a Bíblia identifica? 12. Não, esses aí foram os aprovados. Mais de 70 discípulos. Chegou uma fase de ter mais de 70 discípulos. É Jesus quem fala isso, né? Um dos evangelhos, dos evangelistas declara que eram cerca de mais de 70 discípulos. Mais os 12 aqui. Então, agora, os 12 foram o quê? Escolhidos. Eles chegaram a ser escolhidos por Deus. Ou melhor, eles foram selecionados. Eles foram chamados lá no começo, quando Jesus olha e diz, me segue. Eles foram chamados da mesma forma que todos os outros 70 foram chamados ou vieram até Jesus. Que teve daqueles que veio também, né? Que vieram. Mas os 12 foram escolhidos. Não que os outros não continuaram sendo discípulos, não deram continuidade na obra de Deus, até que alguns se manifestaram, mas esse Jesus escolheu para andar com ele de perto, né? Pessoalmente, ok? Então esses foram escolhidos para andar com Cristo. É a mesma coisa que acontecerá com o Palmidinho. Tinha 20 jovens lá, um foi chamado para andar lá com algum sacerdote. Foi, tocou a vida dele, mas os outros paravam? Não, os outros continuavam ali, trabalhando e buscando meios de que também algum dia pudessem ser chamados, né, e sair daquela situação ali, ok? Os apóstolos foram escolhidos para andar com Cristo. Discípulo se refere a aprendiz ou seguidor. Já apóstolo é alguém que foi enviado, alguém que foi preparado, foi capacitado. E aí, esse tem a missão de ir. Então, olha que engraçado. O que Jesus fala para nós? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Onde está isso? Acho que é Marcos 15, né? Se não me falha a memória, é Marcos 15, 16, 16, 15. É uma paradinha por ali, nesse meio de campo aí. Marcos 15, 16, 16, 15. É uma jogadinha assim. Tá? Mas enfim, olha o que Jesus está falando. Eu quero que vocês vão, mas a Bíblia está dizendo para mim, eu tenho que ser preparado. Esses chamam apóstolos. E tem um monte de gente que está indo sem preparo. Olha por que quebra a cara. Olha por que dá errado. Porque Jesus falou o quê? Só depois que se torna apóstolo, depois que eu aprendo o que eu tenho que aprender, é que a Bíblia me manda ir. A Bíblia não me manda ir de qualquer jeito. A Bíblia não me manda ir despreparado. Aí que está o erro de muitos. Porque Jesus envia, mas ele só envia quem está altamente capacitado. E quem é que capacita? O próprio Cristo. Então eu preciso ter uma caminhada com Cristo. Eu preciso ter uma experiência de vida com Cristo, para só então, depois, eu chegar ao ponto de ser escolhido por Ele e me tornar então um apóstolo, dar sequência naquilo que Ele tem me ensinado, porque se eu não aprendi nada, como é que eu vou ensinar alguma coisa? Muito acaba por aí dessa forma, mas infelizmente é o que a Bíblia diz. Eu preciso me preparar, eu preciso estar capacitado por Cristo para só então eu poder ir e fazer a lição. O próprio Jesus foi isso, né? Ele disse, o meu Pai me enviou. Mas antes dos 33 anos, a gente não vê Jesus fazendo proezas. A gente não vê Jesus fazendo milagres. A gente vê ele quando criança, expressando a sua sabedoria com os doutores lá, conversando acerca da palavra. Nada mais. Ele dizendo, olha, eu podia ter sido escolhido por algum de vocês. Eu conheço a Escritura. Ele começa a citar não só Jesus. Por que ele surpreendeu aqueles homens? Por que Jesus surpreendeu? Porque ele não conhecia só a Torá. Ele começa a falar agora dos profetas. E foi isso que chamou a atenção dos doutores, dizendo, peraí, nenhuma criança dessa idade já foi ensinado além do Torá. Como que ele conhece? Quem falou para ele? Quem ensinou para ele? E foi isso que despertou a curiosidade nos sacerdotes daquela época. Por isso que Jesus passa 3 dias lá falando dos profetas, de Isaías, de Jeremias. E aí eles ficaram abismados, mas como que esse menino sabe disso?
Porque se a gente tem jovem com 15, 16 anos e ainda não aprenderam tudo isso, como que ninguém escolheu esse menino? Onde que ele estava escondido? Está entendendo a curiosidade deles pela inteligência de Jesus? Porque pela idade ele teria que conhecer o quê? O Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, só. Mas ele agora começa a falar do quê? Dos profetas, maiores e menores. Aí pronto. Aí chamou a atenção e surpreendeu a todos pela inteligência de Cristo. Mas aí quando Deus agora fala para ele, filho, devagarzinho você está chamando muita atenção. Fica quietinho aí, não é o momento. Jesus ele se cala, vai viver uma vida de criança, vai ralar o joelho na terra, brincando de bola, jogando peão, ajudando o pai. Mas pastor, você é doido? Não, Jesus foi criança, ele teve uma infância. Certo? Ele teve a sua juventude, ele ajudou o pai a trabalhar. Isso que a Bíblia declara. Algumas coisas a Bíblia deixa, né, a deriva, mas a Bíblia é enfática em dizer que ele foi homem. E como homem, ele viveu uma vida normal, ele viveu como criança. Teve dores, ralou lá o joelho, sabe, se machucou algumas vezes, machucou a mão trabalhando ali na carpintaria. Quem já não mexeu com isso sabe, a gente de vez em quando vai fazer um serviço de nada aí se machuca. Imagina um jovem fazendo móveis, né, mexendo com madeira, com ferramentas que não eram tão sofisticadas quanto as que nós temos hoje. Né? Tem que levar em consideração isso. Então diz certo, ok? Que algumas vezes ali ele chegou a se machucar por isso, mas enfim, por quê? Porque Deus falou para ele, pisa no freio aí. Tanto que quando Maria vem de lá para cá para ele fazer o milagre nas bodas de Caná, dizendo, acabou o vinho, Jesus, espera aí que eu preciso saber se é a hora agora. Não é a minha hora, meu pai não falou nada comigo, calma aí que eu não sei o que é para fazer ainda. Quem sabe Deus naquele momento bradou no coração dele e disse, não filho, é agora. Tá? Porque para Maria ele responde, não estou pronto, não é agora, não sei de nada, não é a minha hora, por que você me chamou? Eu não fui avisado de nada. Ela sai, naquele momento, sabe, Deus fala com ele, diz, filho, agora é a sua hora, agora é o momento. E aí ele vai lá e opera um milagre, ok? Mas enfim, é Deus quem nos escolhe. João 15,16, é exatamente esse versículo que eu buscava aqui. 15,16, isso aí. Pode ler aí, por favor. João 15,16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e vós frutos permaneceis, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, e Ele vos conceda. De novo, nos dá a ideia de que nós temos que preparar. Que árvore é plantada hoje e dá fruto amanhã? Nenhuma. E ele deixa claro o quê? Exatamente isso. Ele deixa claro que ele nos nomeou para quê? Para dar fruto. Nenhuma árvore que é plantada hoje, ela dá fruto amanhã. Tem o seu tempo. Jesus está dizendo o quê? Tem um tempo de preparo. Eu quero que vocês tenham fruto. E para dar fruto tem que fazer o quê? Tem de preparação. Eu tenho todo um tempo envolto a obra e a vontade de Deus que vai me trazer um aprendizado de como é que se gera frutos, de como é que as coisas elas acontecem. E não é só gerar fruto, tem que gerar um fruto que permanece. Tem gente que consegue dar um fruto lindo agora, mas daqui a pouco ela vai lá e pisa no fruto que deu e acaba com tudo. Então a vontade de Deus não é essa, que a gente, além de dar fruto, o fruto permaneça. Ok? Então essa é estritamente a vontade de Deus para nós. 1 Pedro 2,9 vai dizer o que lá na palavra do Senhor? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Geração eleita, escolhida. Olha aí ele falando, o povo que estava no céu. Aqui Pedro está vendo o povo que iria de ser salvo, o povo que iria de se encontrar com Deus, o povo que se santificou. Agora Pedro está dizendo, olha, essa
vai ser a geração eleita, ou seja, a geração escolhida. E ainda tem uma parte que ainda é chamado das trevas. Chamado, arrancado lá das trevas, foi chamado, estava lá nas trevas, foi chamado, vem pra cá, que o negócio vai pegar fogo. Opa, estou pulando fora desse barco aqui. Passou para fazer a vontade de Deus, teve uma caminhada com Cristo e passou a ser eleito. O quê? Que é eleito, votado, escolhido, ou seja, a dedo. Quer dizer, não, esse aqui, ó, passa para lá, esse aqui, para cá. E essa palavra nos ensina que nem todos estão destruídos e derrotados, né? Porque a mesma palavra fala que chama das trevas, então todo mundo tem a oportunidade de... Todos têm a oportunidade de sair das trevas. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas infelizmente nem todos ouvem ou dão crédito a esse chamado de Deus. Ok? Deus nos chamou a fim de nos colocar em um lugar e hora sendo escolhidos, para assim glorificar a Deus com a nossa vida. Para que é o meu chamado? O meu chamado não é para mim me tornar uma estrela de Hollywood. Não é para mim me tornar uma estrela gospel. O meu chamado é para quê? Para glorificar a Deus. É só isso. Pastor, não precisa ser famoso. Não precisa um monte de gente conhecer. Não, precisa fazer o quê? Glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Com o quê? Com o seu corpo, com a sua vida, com as suas palavras, com o que você tiver de melhor. Ok? Quando eu consigo fazer isso, pastor? Quando eu consigo glorificar a Deus? Quando eu ando na sua presença com temor e sinceridade. Olha só, precisamos observar uma coisa. Só pode se tornar apóstolo ou escolhido do Senhor aquele que pratica o aprendizado. Eita, agora lascou. Lascou porque a gente começa a enxergar um monte de gente reprovado. Como assim, pastor? Porque se só pode se tornar um apóstolo ou escolhido, né, quem pratica o aprendizado. Então, peraí. Tem um monte de criticar aí. Quem não gosta de aprender, quem não gosta de continuar aprendendo da vontade do Senhor, nunca vai chegar ao ponto de ser aprovado ou escolhido ou separado, porque isso é o apostolado, é a aprovação de Deus sobre a nossa vida. O apostolado não é só para mim, eu sou apóstolo fulano de tal. O que você fez pela vontade de Deus? Você está glorificando o nome de Deus em quê? Quem foi que disse? Quem é que diz que alguém se tornou um apóstolo? É Deus. Através de quê? Através dessa pessoa ter recebido um aprendizado, ter crescido com esse aprendizado e agora faz o quê? Gera novos discípulos em Deus, que são os frutos. Ok? Quais são os frutos? Eu consegui gerar outros discípulos que se tornem também aprovados, que se tornem também apóstolos na presença do Senhor, que se tornem também alguém que glorifique o nome de Deus com a sua própria vida. Ok? Vamos ver aí as principais características de um escolhido. E aí, de fato, começa a cair o número da seleção. Né? Aqui a gente já vê a peneira de Jeová começa a operar já nesse ponto. Principais características de um escolhido. Ele tem fé, se coloca à disposição de Deus. Olha aí. Aí a gente já começa a cair o semblante de alguns. Por quê? Fé. Aqui a Bíblia está falando de uma fé. Né? Nós sabemos que nós temos aí cerca de 3 tipos de fé, né? Que é a fé natural, ok? Que todo ser humano tem desde criancinha. Eu já cansei de explicar isso, né? Que a criança vai lá no peito da mãe, ela não está vendo leite, mas ela crê que ela vai chegar lá nas primeiras mamadinhas, vai sair leite lá. Essa é a fé natural. A gente trabalha para receber daqui um mês crendo que o nosso patrão vai cumprir o que ele prometeu para a gente. Que é isso? É fé. Você não está vendo dinheiro, você não sabe se você tem dinheiro na conta para te pagar. Você trabalha por fé, certo? Entre outras coisas que envolvem a fé natural, ok? Aí nós temos o segundo ponto de fé, que é a fé salvífica. Que fé é essa? A fé que infelizmente muitos crentes só têm essa. Fé para a salvação. Eu vou ser salvo. Jesus vai me tirar dessa terra. Eu vou subir para o céu. Glória a Deus. Mas tem um tipo de fé que só quem é escolhido por Deus tem, que é uma fé que vai além da fé para a salvação. Que fé é essa, pastor? Que fé é essa? Sobrenatural. Porque nenhum dos 3 tipos de fé pode se ver. Se a gente não olhando para a pessoa, a gente não sabe quem tem fé natural, quem tem a fé salvífica e quem tem a fé sobrenatural. Só de olhar assim a gente não sabe identificar. Ok? Mas
A fé sobrenatural qual que é? Aquela onde todo mundo olha e diz, não, pode parar, desiste, esquece, não vai dar certo. O escolhido diz, não, vamos lá, vamos sair do 0 a 0. Deus, vamos lá, Deus vai fazer. Foi o que aconteceu lá com Josué e Caleb, né? Quando os espias foram lá e disseram, não dá. 10, né? Veio dizendo, olha, Moisés, esquece, vamos arrumar outra terra para nós. Essa terra que manda leite e mel aí, meu amigo, esquece, nós não vamos largar ela não. Moisés vai lá, abre o mar, o povo passar. E aí a gente vê depois Josué e Caleb falando para Moisés, dizendo, Senhor, o que foi que Deus falou para nós? Deus falou que a terra é nossa? Então ela é, bora, toma posse da terra, acabou. Você é louco? Louco não, eu estou crendo no que Deus falou, minha fé é sobrenatural, nós vamos entrar e vamos tomar a terra para nós, porque Deus nos deu e ela é nossa. Isso é o que? A fé sobrenatural. Quando ninguém crê, quando ninguém acredita, quem é escolhido continua crendo. O segundo ponto aí, né? O primeiro é ter fé, o segundo, se coloca à disposição de Deus. Aquela pessoa que pensa assim, ninguém me chamou, não vou. Se ninguém falar nada. Nunca foi escolhido de Deus. Pastor, você é doido? Não, uma pessoa dessa nunca foi escolhido de Deus. Porque todo escolhido de Deus, ele se coloca à disposição de Deus. Deus falando com o profeta lá, e aí, profeta, não tem quem a gente enviar, enfim, a mim, Senhor. Estamos aqui. Vou eu. Não tem quem vá, não, vou eu mesmo. Está certo que Deus já estava ali fazendo uma prova com ele para ver se realmente ele estava a ponto de ser o quê? Aprovado. Deus chega no profeta e diz, profeta, a quem enviarei? Deus está sozinho com ele ali. Quem agir por nós? O profeta olha, isso daí, Deus. Não vai, ele não estava falando comigo. Quem tem que ir? Sou eu, mas Deus esperou para ver qual era a atitude do profeta, porque ele podia muito bem dizer o quê? Senhor, cria um aí e envia. Manda alguém, levanta alguém aí. Ele podia ter tido esse tipo de atitude, mas Deus viu o quê? Que ele estava pronto, que olha, quando ele se coloca à disposição de Deus. Temos outro exemplo, pastor? Temos Davi. Todo mundo lá chorando, porque não tinha ninguém para enfrentar o gigante, mas não pode, é gigante, não pode ter ninguém, mas não tem ninguém, não tem, agora tem. Quem, Davi? Eu. Você é louco? Não. Eu estou disposto. E eu também tenho uma fé sobrenatural. Isso faz de Davi o quê? Um escolhido de Deus. Ok? Então ele já tem dois pontos positivos aí. O terceiro, ter coragem. A gente enxerga quem é Davi. A gente enxerga Moisés. Você vai lá falar com o faraó, você vai levar a mensagem de Deus para ele. Teve fé, teve coragem, se colocou à disposição, podia ter dito, Deus, manda outro. O senhor tem quantos profetas? O senhor tem homem de Deus lá também. Tinha homens de Deus lá. Por que Deus não levantou nenhum outro lá? Ele podia ter dito, não, Senhor, estou fora dessa aí. Tem 40 anos que eu saí do meio desse povo, estou tranquilo aqui, cuidando da minha esposa, cuidando dos meus filhos, estou cuidando das ovelhas do meu sogro, estou feliz aqui, Senhor. Manda outro. Ok? Mas ele fez o quê? Se colocou à disposição, teve coragem. Por quê? Porque eu não preciso ser pastor para me ser salvo. E eu tenho plena consciência disso. Não, pastor, não. Eu não preciso ser pastor para me ser salvo. Eu posso muito bem abdicar do meu cargo e ser salvo. Mas o que Deus espera de mim? Que eu faça. Por disposição. Não porque tem alguém, não, você é pastor, você tem que fazer, você vai lá. Não. Eu tenho que me colocar à disposição. Mesmo tendo coragem, porque eu sei que eu vou ter que enfrentar perigos maiores do que se eu estivesse quietinho lá no meu canto, certo? Esperando Deus vir buscar a igreja, guardando a paciência, meditando na palavra, orando. Mas é isso que Deus espera de mim? Foi para isso que Deus me salvou? Foi para isso que Deus me tirou da boca do leão, me arrancou do inferno, para quê? Para me ficar sentadinho na igreja. Glória a Jesus! Estava gritando na rua, fazendo escândalo, dando tiro nos outros, fazendo uma rua. Aí veio para Jesus, glória a Jesus, aleluia. Oh meu Deus, sou transformado. Para isso você acha que Deus te chamou? Para ficar esquentando na cadeira da igreja? Não precisa, para isso a gente comprava nossa almofadinha, colocava aí nas cadeiras, estava tudo quente, estava tudo bonito. Mas Deus nos chamou com algum propósito. Por quê? Olha o quarto ponto aí. Tem visão do céu. Como assim, pastor? Ele enxerga de cima.
A visão dele não é uma visão lateral, não é uma visão frontal, é uma visão superior. Ele enxerga de cima, ele vê coisas que os outros não estão vendo, ele enxerga um momento que os outros não enxergaram ainda. O quinto ponto, ele tem o desejo de se destacar. Ele tem um desejo não para mostrar que é melhor do que os outros, mas para que Deus aprove o trabalho das suas mãos. Não aceita ser apenas mais um, porque ele sente que foi escolhido por Deus, que foi o caso de Davi. Eu coloquei até um exemplo em 1 Samuel 17:32. É exatamente o ponto lá onde Davi é questionado, né, acerca do que estava acontecendo, ou melhor, ele é informado do que está acontecendo. 1 Samuel 17:32. Olha o que vai dizer. Leia para mim. 1 Samuel 32. Isso, 17:32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Bom, você viu aí que ele não está querendo aparecer? Ele disse: eu vou, no seu nome. É isso que ele fala para Saul, porque Saul era o rei. Olha a submissão. Você não estou querendo me aparecer. Tem ninguém para ir? Eu vou. Fica tranquilo. O seu servo, ó, quem olhar de lá vai saber que eu estou lá porque o Senhor me enviou. Fica tranquilo. Não estou lá para me aparecer, não. Deus vai honrar, Deus vai fazer. O nome que tem que ser glorificado aqui é o nome do Senhor. Porque ali ele exalta Saul, porque Saul era o rei. E Deus manda a gente obedecer quem? As autoridades. Seu Saul, sua autoridade. Fica tranquilo, eu vou lá como seu servo. Quando ele entra no vale, ele não se apresenta como servo de Saul. Ele se apresenta como servo do Senhor. Quando o gigante vem ameaçando ele de lá para cá, ele se apresenta isso o quê? Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Agora o negócio vai endoidar para o seu lado. A minha parte com Saul eu já fiz, lá fora. Aqui dentro, é eu, você e Deus que vai tomar a minha frente aqui agora. Certo? Então ele entende muito bem e sabe colocar o quê? Os momentos. Ele não aceita ser apenas mais um. Ele tem desejo de se destacar naquela situação, mas não para a sua exaltação, mas para a glória de Deus. Luta para ter uma vida que glorifique a Deus. Tem um testemunho. Ele é uma testemunha do caráter de Deus aqui na terra. Como assim? Ele tem e segue o caráter de Deus. Ele age como se o próprio Deus estivesse ali presente na vida dele naquele momento. Né? Tem tudo para ser contrário, tem tudo para se irar, tem tudo para se revoltar contra a vida, mas prefere continuar fazendo a vontade de Deus. Ok? Deve ser um vaso de honra. Porém, olha aí, 2 Timóteo 2:19 até o 21. 2 Timóteo. Depois de. Glória a meu Jesus. 2 Timóteo 2,19. 2 Timóteo 2,19 ao 21. Então, 19. 2 Timóteo 2,19. Isso aí. Pode ler? Do 19 até o 21. Pode ler. Todavia, o fundamento de Deus fique firme, tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Entenda isso. Se faz necessário
ter uma purificação. O que é isso? Uma santificação. Para quê, pastor? Para ser aprovado, para ser vaso de honra na presença do Senhor. Mas entenda uma coisa: ninguém, mas ninguém mesmo fica santo de um dia para o outro. O que acontece, pastor? Isso é um processo. Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que é isso, pastor? Conforme você vai entendendo que algo está errado, você vai mudando os seus passos, melhorando os seus passos, ok? Eu tenho que entender que a santificação, ela é um processo. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Olha lá, senhor vai estar na igreja, mas é crente, mas não é santo ainda. Está buscando a santificação. O que eu não posso é viver no erro, viver no pecado, viver cometendo as mesmas práticas, os mesmos erros. Eu preciso cada dia buscar melhorar na presença de Deus. Por quê? Porque isso é um processo. E Paulo entende muito bem isso. É por isso que ele fala para os irmãos lá dos Romanos, né? Diz: olha, transformai-vos. Vai devagarzinho, filho. Calma. Vocês estão convertendo, aceitando, estão mudando já o guarda-roupa, põe um terno, põe uma gravata, pega a Bíblia. Calma. Transformai-vos. Muda primeiro o caráter, a conduta. Agrada a Deus primeiro naquilo que pode arrastar sua alma para o inferno. As demais coisas Deus vai fazendo devagarzinho na sua vida. Mas você precisa fazer o quê? Buscar. Porque ao 21 aí, 2 Timóteo 2:21. De sorte que se alguém se purificar. E aí a gente vê alguém assim: não, mas Deus vai trabalhar na minha vida. Vai não, filho. Quem tem que se purificar sou eu e é você. Ah, Deus vai fazer. Não vai não. Quem tem que fazer somos nós. Olha aí. De sorte que se alguém se purificar. Deus não vai dar banho em ninguém na barra não. Igual a mãe fazia, né? Antigamente a gente brincava na terra, calma, moleque, dá um banho em você. Chegava atrás da orelha. Não, Deus não vai fazer isso com ninguém, não. Quem tem que se purificar? Nós. Nós temos que buscar a purificação. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, se alguém não se purificar, não buscar ser idôneo na presença de Deus, não se santificar, esse alguém nunca será vaso de honra na presença do Senhor. Está aí, está escrito. É bíblico. O que significa a palavra idôneo? Idôneo é uma pessoa que não se vende, não tem partido, entendeu? Ah, eu tenho que votar aqui uma votação. Não estou falando nem de política, mas no meio familiar, né? Vamos lá, eu estou trabalhando e apareceu uma oportunidade na empresa. E eu tenho um conhecido, um amigo, que ele é muito bom, ele conhece, ele tem tudo que precisa para aquela vaga, certo? Mas aí eu tenho um irmão, meia sola, meia boca, que não trabalha, uma paca amarrada. E aí eu tenho a oportunidade de colocar essa pessoa para trabalhar comigo. Eu vou chamar quem? O irmão. Uma pessoa dessa nunca foi idônea. Ela nunca foi idônea. Ela é uma pessoa idônea, ela vai olhar e dizer: eu queria muito ajudar o meu irmão, mas eu tenho que ser honesto. Quem merece? É esse meu conhecido, esse meu amigo, que ele se preparou para isso, ele fez a parte dele. Então é esse meu amigo quem vai. E a gente cansa de ver isso acontecer, infelizmente, até dentro de igreja. Ele é mais ou menos como justo. Justo, né? Ah, mas o pastor não vai mais, não pode, está doente. Quem que vai assumir? O filho do pastor. Por quê? É filho do pastor. E ser filho de pastor nunca foi sinônimo, nunca foi aprovação para ser escolhido de Deus. Se fosse assim, Ofni e Finéias não teriam morrido, né? Porque quem teria que assumir? Eles. Então não é por aí. O chamado de Deus é coisa séria e não é hereditário. Infelizmente as lideranças, principalmente da igreja brasileira, têm que entender uma coisa: chamado não é hereditário. Escolhido de Deus não é hereditário. Porque nós vemos o que aconteceu com os filhos de Davi. Pereceram. O que aconteceu com os filhos de Eli? Pereceram. Entre tantos outros, que se a gente parar aqui para meditar e para puxar, vai ter uma lista aqui quilométrica.
né? Mas não é isso que nós estamos aqui buscando entender nessa noite, ok? Tem mais um texto que traz assim de maneira clara para nós uma diferença entre o chamado e o escolhido. O que vocês acham? Tem pergunta aí? Não estão dormindo, né? Vocês vão lembrar de estar na live? Alguém botou presença aí já? Olha lá, irmãos, ajuda nós. Glória a Deus. Lá em Juízes, pelo capítulo 7, vai nos trazer aí a lembrança da história de Gideão. A Bíblia vai dizer que quantos foram chamados, quando Deus falou para ele, Gideão, junta o povo, eu vou te ajudar na conta. Foram 32 mil. 32 mil. Ele conseguiu ajuntar. E disse, meu Deus do céu, mas será que é o suficiente? Deus, eu acho que é pouco. 32 mil para o exército que a gente vai encontrar, a gente é pouco. Deus falou, calma, Gideão, isso aí é só chamado, fica tranquilo. Mas Deus, mas tem pouco, eu vou chamar mais. Deus falou, não, a ideia é muito. Por quê, Senhor? Porque tem uns que estão aí, mas não vão aguentar até o final da prova com você, Gideão. Tem alguns aí que na hora da luta mesmo vão virar as costas e deixar você sozinho. E você está vendo 32 mil, você está achando que é muita gente. Só que eu vou deixar a quantidade exata, porque todos que vão estar ao seu redor vão te proteger. Nenhum vai sair e deixar você sozinho. Porque no meio desses 32 aí, desses 32 mil, tem alguns que na hora que a peleja apertar, vão dar no pé e você vai ficar no enroscado. Então eu vou te mostrar, Gideão, só os aprovados. Você quer ver uma coisa, Gideão? Quero. Disse para os covardes e medrosos voltar. Ele disse, Deus, mas eu chamei o povo para a guerra, o povo está aqui, como é que tem covarde? Tem covarde aqui não, Deus. Você está de brincadeira? O povo está tudo aí de espada, de escudo, batendo no peito, vamos para a guerra, vamos ganhar. Disse, mas grita aí, só para a gente ter certeza, Gideão. Gideão sobe lá na pedra, diz, todo mundo pronto, todo mundo chamado aí, tá certo. Os covardes e medrosos que voltem. Ele tinha terminado de falar. 10 mil virou as costas e foram embora. 10 mil. Gideão olhou e disse, não é que o senhor estava certo? Não é que o senhor estava certo. 10 mil foram embora. Ficou então 22 mil. Só que desses 22 mil, Deus olhou para ele e disse, Gideão, se eu falar para você que não saiu ainda todos os medrosos e covardes, ainda tem alguns aí que estão em cima do muro, e se a peleja apertar, você vai continuar numa pior. Gideão disse, não é possível, não. Foi 10 mil embora, senhor. Eu contei 3 vezes depois que saiu para ver se era isso mesmo. E 10 mil, 22 mil, eu disse, não. Mas ainda é muito. Sabe por quê, Gideão? Porque se vocês ganham com esse povo aí, pode ser que você se levante amanhã se achando o maior general da história, que venceu um grande exército pela força do seu braço. Então, Gideão, você vai fazer uma coisa: só vai ir com você aqueles que forem aprovados. E agora, Senhor, eu vou levar eles para um teste físico? Eu vou levar eles para guerrear no deserto? Vou ver quem aguenta um dia inteiro sem parar para beber água, sem parar para descansar? Eu disse, não. Leva eles para beber água assim, mas na beira do riacho. Leva eles. Um dia de lazer. Diz que é um dia de lazer, gente. Leva eles. E aquele que deixar o seu escudo e a sua espada lá na beira da praia e entrar desesperado, igual uma criança quando vai na praia, esse aí, você põe de lado. Aquele que entrar mesmo com o escudo, com a espada, mas enfiar a cabeça na água assim, ó, por algum momento, e perder a visão do que está acontecendo à sua volta, você também põe do mesmo lado daqueles que deixaram as suas ferramentas na beira da praia. Agora aqueles que seguraram o escudo e a espada numa mesma mão para beber água e vigilante, de olho nos montes, de olho de quem está do seu lado, entendendo tudo que está acontecendo, esse você põe do outro lado, Gideão. Gideão agora olha, tem 2 grupos, tem 300 e 9.700 ali do lado. Gideão encosta nos 9.700, eu já entendi, Senhor. O Senhor é inteligente mesmo, o Senhor é fogo mesmo. Aqueles 300 lá, não está com nada, né? Deus disse, não, é aqueles 300 lá que vai com você para a guerra. Por quê, Senhor? Porque aqueles 300, Gideão, estão aprovados. E quando às vezes hoje a gente vê as pessoas se enganando
multidão, se enganando com um monte de pessoas, com um monte de amizade que não são amizade. A Bíblia mostra claramente nesse texto que 31.700, eu disse 31.700, não passaram do chamado. E apenas 300 foram escolhidos. E hoje? Agora dá até medo. Se de 32 mil só tinha 300, naquela época, você imagina de 35, de 40 milhões. Vamos trazer para nós, vamos reduzir o número aqui, de 40 nós aqui, 40 membros aí. Será que quantos o Senhor pode contar no dia de hoje? Se de 32 mil só saíram 300, de 40, quantos hoje o Senhor pode contar? Hoje, quantos o Senhor pode contar no nosso meio? Será que eu hoje estaria no meio dos 300? Ou será que eu seria contado entre os outros 31.700 aqui? Que foram reprovados, que foram deixados para trás, que Deus não fez caso deles. Esse é o meu medo. Esse é o meu medo. Não está entre os 300. Não está entre aqueles que foram aprovados. É isso que a gente precisa entender. De que lado a gente está da história. A gente precisa entender se hoje o Senhor, como hoje o Senhor está levantando um grande exército. Em que lado o Senhor me colocaria hoje? Em que posição o Senhor me colocaria hoje? Entre os aprovados, entre os selecionados, entre os separados, entre os escolhidos? Ou entre aqueles que foram apenas chamados? Porque o chamado ele nada mais é do que um curioso. É igual quando acontece alguma coisa na rua, hoje você vê, não tem ninguém na rua. Aí o carro passa ali e você vê, bem, você olha, tem 30 na rua, nem pendurado na janela. Foi o quê? Foram chamados. Por quê? Pelo barulho, pela tensão do momento. Todo mundo queria ver o que estava acontecendo, certo? Mas o que vai fazer a diferença? Os escolhidos. Quem são os escolhidos? O SAMU vai chegar e resolver a situação. Vai chegar, vai socorrer quem tem que socorrer, vai mandar para casa quem tem que ir para casa e vai resolver o problema. Essa é a diferença entre o chamado e o escolhido. Os chamados, muitos deles não passam de ser apenas curiosos. Querem saber o que está acontecendo, querem ver o que está acontecendo, querem sair na foto, querem estar naquele momento. Mas os escolhidos, ele pode sair na foto até de costa, não tem problema alguém não saber que ele não estava ali, porque o coração dele está alegre em quê? Em estar naquela situação. O coração dele vai se alegrar em quê? Em ver que está naquele momento. É igual ao congresso, né? A gente fala do que a gente sabe. Faz congresso lá, e aí tem os irmãozinhos que sofrem, que trabalham, que ajudam, lá os irmãos que não têm condições de ter também uma roupa, enfim, faz toda aquela parafernália lá. Aí vai ajudar lá na hora da foto. Quem está na frente? Quem é a maioria que sempre sai na frente? Porque faltou no ensaio. Que não fez muitas das vezes a sua participação para tudo aquilo ali acontecer, é os que querem sair sempre em destaque. Por quê? A felicidade deles é essa. Já aqueles que são escolhidos, que têm o chamado de Deus, qual que é a alegria deles? Em ver tudo aquilo acontecendo. Muitas das vezes fica lá atrás. E qual que é a alegria deles? Saber que ele fez parte de tudo aquilo ali está acontecendo. É simples assim. Jesus ensinou para nós dessa forma, em simplicidade. Jesus ensinou para nós o quê? Chegou num lugar, senta lá atrás, no fundo. Se alguém olhar e vai achar que você é honrado e quiser você num lugar de destaque, vai tirar você da última cadeira e vai trazer você para frente. Mas hoje em dia, será que é isso que as pessoas fazem? Já vem direto para frente, vai que alguém esquece de mim. Eu já vou logo para lá, porque vai que me esquece, vai me chamar. Vai que alguém não me chama. Não, irmão. Jesus ensinou para nós que aquilo que é nosso está guardado. Que aquele que é escolhido não precisa se preocupar com posição onde está. Porque Davi estava onde quando Deus chamou ele? Lá escondido, atrás do curral das ovelhas. Todos vieram na frente quando veio o chamado. Olha, Deus vai recebe. Aí veio. Opa! Os irmãos dele pulou tudo na frente da cura. Samuel veio, Deus falou, olha agora. Samuel disse, Deus, eu não estou entendendo, é um melhor do que o outro. Eu disse, mas eu reprovei foi todos. Para mim aí nenhum serve. E agora, Deus falou, tem um lá que ouviu o chamado, mas não foi entrado para dentro de casa. Pode perguntar se não tem mais um aí. Foi impedido de entrar, não deixaram ele participar. E aí Deus manda
chamar novamente. A Bíblia diz que o Senhor mandou chamá-lo. Não é isso que a Bíblia fala? E o Senhor mandou chamá-lo. E aí Samuel chama ele, se chama ele lá, porque enquanto ele não estiver aqui, ninguém vai sentar na mesa, ninguém toca em nada, enquanto ele não chegar aqui. Certo? Deus mandou chamá-lo novamente. Alguém pode tentar até impedir o teu chamado. Alguém pode até tentar impedir o trabalhar de Deus na sua vida, mas se Deus tiver algo verdadeiramente a se realizar na sua vida, o que ele vai fazer? Vai chamar de novo. Deus não vai se inquietar enquanto o chamado não se realizar sobre a sua vida e você tem a oportunidade de ser também escolhido. Ok? Quando o escolhido, ele larga o mundo para seguir a Deus, congregando numa igreja que prega a salvação, aquilo que Deus quer falar, e não o que as pessoas querem ouvir. Quando ele entende, nós sabemos que dessa forma virão lutas, virão provações, virão grandes ventos e pedradas, calúnias, levantes sobre a vida dessa pessoa. Isso é fato, e a Bíblia não esconde isso de nós. Romanos 8,35 vai dizer o quê? Do 35 ao 39. A Bíblia não esconde de nós o que nós verdadeiramente vamos passar. Mas infelizmente muitos têm se dado por desavisados. É 8,35 ao 39. Vou ler aqui para... Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, fomos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por Cristo Jesus que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e muito menos a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estou certo que essas coisas vão se levantar contra quem? Contra a vida daquele que está buscando a aprovação diante de Deus, buscando ser aprovado nos caminhos do Senhor. Mas glória a Deus, porque o Senhor tem levantado um povo forte, o Senhor tem levantado um povo duro na queda, um povo que verdadeiramente não aceita ser tão somente chamado, mas quer ser escolhido por Deus para fazer a diferença nessa terra. Eu glorifico a Deus, porque nós podemos dizer que somos parte desse povo, podemos dizer que verdadeiramente queremos o mais de Deus nesse tempo, ok? Por quê? É no deserto que nós aprendemos as maiores lições de Deus. É lá que aprendemos a buscar a Deus como convém e vemos a mão de Deus nos socorrer. Basta que tenhamos fé na caminhada e Deus nos ajudará a sermos escolhidos. Deus ele não vai pôr panos quentes para nós, mas Ele vai incentivar, Ele vai dar força para nós. Foi isso que Jesus falou? Quando encerra o último versículo de Mateus 28:20, Jesus está falando bem assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu vou estar com vocês a todo momento, a todo tempo, até a consumação dos séculos. 2 Coríntios 4, versos 7 ao 10, vai dizer o que para nós? 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, do verso 7 ao verso 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Então, tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a motivação do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. Amém. Entendeu? Então a Bíblia não esconde que o escolhido vai passar por momentos difíceis, mas a Bíblia mostra que a todo tempo o Senhor estará conosco. No livro do profeta Isaías diz para nós exatamente o seguinte: olha, quando
passares pelas águas, estarei convosco. Pelos rios, as águas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá. Por quê? Porque o Senhor é aquele que está convosco. O Senhor a todo tempo, Ele vem dizendo, Ele começa o capítulo, esse versículo dizendo assim, ó, eu irei adiante. Eu vou diante de vocês, não tem problema não. Por quê? Porque vocês já foram aprovados, já foram separados para algo muito maior. Mais uns 10 minutinhos aqui eu termino esse ponto. 10 minutos. A gente encerra esse ponto, porque aí eu pego outra página na outra aula. Vamos lá. Uma vez escolhido, sempre escolhido? Vocês acham? Não. Chegou a ser escolhido. Glória a Deus. Ufa, passei a prova lascada. Meu Deus, quase que eu caio. Mas eu segurei na ponta do abismo e glória a Deus, foi escolhido. Ufa, quase. Tem alguma pergunta aí? Não? Vamos embora. Uma vez escolhido, sempre escolhido? Não. Será? Gênesis 18, 19. Vamos ver. A luz da Sagrada Escritura do Senhor. Gênesis 18, 19. Escolhido, né? Ser escolhido depois. Desescolhido. Vai depender muito. Se ele for escolhido e continuar no propósito, né? A qual foi chamado, escolhido. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Opa. Vamos ler antes para a gente entender. O 17. Gênesis 18, 17. Olha o que Deus está falando. Da destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. Nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar, e os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então, a palavra do Senhor está dizendo que Abraão tinha que fazer o quê? A parte dele. Abraão tinha que cumprir a sua parte, que Deus ali tinha instruído ele, para quê? Para que Deus pudesse cumprir através dele uma grande e poderosa promessa. E que os filhos dele teriam direito a essa herança, mas para isso precisavam de quê? Estar debaixo da promessa, ou seja, da obediência de Deus. Para quê? Para não cair em ruína, para não cair em desgraça, para não cair na mão daqueles que Deus já rejeitou. Então o Senhor todavia vem dizendo: olha, para que essa promessa se cumpra, ela se prolongue sobre a sua família, sobre a sua vida, você tem que estar aí também. Você falou no começo, né? A bênção não é hereditária. A bênção não é hereditária. Cada um precisa fazer a sua parte. A escolha, ela não é hereditária. Eu escolhi o caminho do Senhor. Glória a Deus. Mas pastor, a Bíblia diz assim: eu e minha casa serviremos o Senhor. Sim, porque você aceita o Senhor e o Senhor passa agora a morar com você. Então o Senhor passa a ter acesso aonde? A sua casa. Mas eu não posso me esquecer que os meus filhos, que a minha esposa, são igrejas individuais. E eles precisam também, cada um, abrir a porta para que Deus, que já está ali dentro, agindo no meu lar, no meio da minha casa, no meio da minha família, faça o quê? Começa a habitar na vida deles também. Por quê? Porque quando Deus está habitando na minha vida e eu tenho acesso a essas pessoas, automaticamente Deus está também ali, próximo a eles. E as intercessões que eu estou fazendo, Deus está por ali. As intercessões que eu faço é para quê? Não é para Deus arrombar a porta de ninguém. Eu vou orar, Deus vai fazer. Não, Deus não vai lá chutar a porta do coração de ninguém para entrar. As minhas orações eu vou fazer como o quê? Eu estou pedindo para Deus ir lá e bater na porta deles. E aí todo dia Deus está lá na minha casa. E Deus está batendo no coração dessas pessoas.
Deus vai falando, Deus vai agindo, Deus vai batendo. E é necessário que eles façam o quê? Abram o coração para que Deus venha também entrar. Porque eu já fiz a minha parte para Deus chegar perto da minha família. Eu já fiz o que tinha que fazer. Mas e agora? A Bíblia é muito clara nisso. A salvação ela é individual. Mas agora Jesus será salvo em minha casa. Sim, Deus está dando acesso para todos que quiserem vir também virem, mas e se não vem? E é uma frase que usa muito no treino lá na minha casa. Que minha mãe se converteu, depois eu se converti, e ela acredita que não vai se converter. Eu falei, mãe, enquanto ele não abrir o coração, Ele precisa fazer a parte dele. Por quê? Deus já chegou a perto, né? Deus já deu um passo. É isso que a palavra do Senhor diz. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então eu preciso me achegar a Deus também. Porque quando eu dou um passo em direção a Deus, Deus dá um passo também em direção a mim. E eu só encontro com Deus na metade do caminho. É isso que Deus ele faz. Ele encurta o processo. Está entendendo? Se eu tinha que caminhar até lá para me encontrar com Deus, não, ele marca no meio. Ele vai ver na minha disposição e eu dou um passo em direção a Deus. E Deus dá um passo em direção a mim. Eu dou mais um passo em direção a Deus e Ele dá mais um passo de lá para cá. Então ele me auxilia. Aquilo que seria um caminho longo para mim me encontrar com Deus, se torna um caminho curto, porque o próprio Deus vem ao encontro daquele que quer se achegar até Ele. E como que Deus enxerga esse espaço na vida da pessoa? Quando a pessoa busca santificação na presença de Deus, quando a pessoa busca essa transformação. Ok? É isso que ele diz lá para os discípulos em João 15,16, que nem a gente viu lá em cima já. Né? Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. João 15,16. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos odeia. Por que o mundo nos odeia? Porque nós não somos mais do mundo. Por que você foi escolhido e eu não? Não é isso que a gente mais escolhe. Por que você é escolhido? Por que você acha que Deus te ama? Eu não. Por que você acha que você é melhor do que eu? Essa é a maior indagação deles. Por que você é melhor do que eu? Não, Deus escolheu. Quem sou eu? Mas eu busquei fazer a minha parte para ser escolhido. Eu não sei porque Jesus me ama, mas Ele decidiu me salvar. Pergunta para Ele. Mas para fazer uma pergunta dessa para Ele, você vai precisar ter intimidade com Ele. Você vai precisar se achegar a Ele para você saber o porquê que Ele me ama. Para você saber o porquê que Ele me aprovou, você vai precisar fazer o caminho que eu fiz. Aí você vai descobrir por que Ele me ama. Aí no meio do caminho descobre que Jesus amou também. Aí no meio do caminho Ele é convertido. Entendeu? A maior pergunta, por quê? Você acha que você é melhor que eu? Mas não isso não é uma pergunta involuntária. Por que já perguntam isso? Porque enxergam uma diferença. É a mesma coisa daquele filho que se sente menos amado. Mas a mãe e o pai gostam mais dele. Não é. É a recíproca. Eles veem que é mais próximo. É a mesma coisa o relacionamento de nós com Deus. É a mesma coisa o seu relacionamento com Deus. Então agora você é a queridinha de Deus agora. Então agora... Se talvez nós é do mundo, né? É íntimo. Foi quase prima de Maria, né? Nós que é do mundo, eles falam que você faz pior mérito que eu, ainda que você achou coisa pior do que eu e acha que é melhor que eu. Mas e o caminho que eu fiz de volta? Nem a conversão. Né? Porque o que é converter? É mudar o caminho, é mudar a rota. Você viu tudo que eu fiz lá atrás, né? Mas não viu o caminho de volta, né? Não viu o caminho que eu fiz para voltar atrás. Né? O sacrifício que foi feito, as coisas que eu tive que deixar para trás, o meu ego, né? Tudo aquilo que me fazia alguém, tive que abdicar de tudo isso, que foi o que aconteceu com Saulo. Né? Ele abriu mão de toda uma estrutura que ele tinha conquistado durante uma vida para se tornar mais um apóstolo de Cristo. E no começo ser rejeitado até por aqueles que já tinham sido aprovados por Deus. E depois Deus vem e garante o lugar dele no meio dos apóstolos e ainda confirma a sua chamada e o seu ministério. Como? Levantando outras igrejas na Ásia, fora, né, de Israel, fora da onde os discípulos vinham então ali pregando e ensinando a palavra de Deus. Ok? Vamos lá. Porém, se Deus não estiver de acordo, Ele mesmo rejeita. Gênesis 4, 5. Qual foi essa rejeição de Deus? Primeira de todas. Gênesis
capítulo 4, verso 5. Pode ler. Pode? Pode. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois sobremaneira Caim descaiu De bola, filisteu. Já foi. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. A gente, quando prega essa passagem, eu já vi muita gente pregar sobre isso, mas eu nunca vi ninguém falar isso. As pessoas só falam que Deus não se atentou para a oferta de Caim. Mas olha o texto, o que a Bíblia diz? Que Deus não se atentou, né, para Caim e também para a sua oferta. Então Deus não fez caso nem dele, nem da oferta. Deus podia muito bem ter recebido ele, dizendo: meu filho, tá certo, mas dessa vez você pisou na bola. Qual a oferta que você fez? Mas não, a Bíblia diz que nem para ele, Deus nem olhou para ele, Deus nem respondeu a oração dele. E foi isso que deixou ele mais irritado. Ele fez exatamente essa pergunta, né? Para Abel, dizendo: agora, você é querido de Deus, por quê? Você acha que é melhor do que eu? Isso deixou ele irado de tal forma que ele acaba matando o seu irmão. Mas a Bíblia diz que Deus rejeitou, não foi só a oferta de Caim, Deus rejeitou Caim também, pela atitude imprudente dele. Que Deus vê além do nosso entendimento e sabedoria. Ele já tinha uma promessa, era herdeiro, nasceu dentro, né, da promessa ali, que mesmo Deus tendo tirado eles do Éden, Deus estava cuidando ainda dele. Você vê que Deus estava presente ali. Você não vê que Deus vai lá para receber a oferta? Deus não tinha abandonado eles, Deus tirou eles do jardim, mas Deus estava ali cuidando e zelando por eles, respondendo as orações de Adão, certo? Mas aqui nesse momento a Bíblia diz que Deus de Caim, o próprio Deus rejeitou ele, não só a oferta, como a gente vê pregando por aí. Deus rejeitou a oferta, não, Deus rejeitou Caim. Isso é o que a palavra diz, que o Senhor não se atentou a Caim e nem a sua oferta, nenhum e nem outro. Não quero, não estou me agradando de você, não adianta você vir trazer oferta para mim. Aí a gente já tem outro entendimento dessa palavra, porque aqui a gente costuma ver, pregar, que Deus não recebeu porque foi sobra, que Deus não recebeu porque ele catou lá os restos. Então não todos que são escolhidos são salvos. Entendeu? Então o que acontece? Deus não se agradou de Caim já. Então Davi, ele podia ter trago a oferta melhor do que a de Abel. Deus não ia receber. Porque o problema não era a oferta, o problema era Caim. Está entendendo? O problema não foi o que ele trouxe, o problema foi como ele veio. Pega essa. O problema não foi o que ele trouxe, o problema foi como ele veio até a presença de Deus. Porque Deus não se atentou nem para ele. Depois Deus olhou e a oferta. Pior ainda. Está entendendo? Deus não se agradou dele de cara. E aí depois Deus olha a oferta e diz: não, nem você, nem oferta, nem nada. Some da minha presença. Entendeu? Então olha só como é o problema de alguém escolhido ser rejeitado. E aí a gente vê também depois Deus rejeitando Saul, né? Deus dizendo para Davi: por quê? Até quando você vai ter dó de Saul? Se eu já rejeitei ele, se para mim ele já não está mais contado entre os escolhidos, ele já deixou de ser escolhido. Deus, mas como? Todo mundo viu o Senhor, mandou Samuel ir lá, derramar azeite sobre ele. Mas também já mandei um de outro, porque esse para mim já não está servindo mais de nada. Você falou no começo, até as aparências enganam. As aparências enganam, certo? A casa de Jessé, ela foi chamada. Deus falou: eu tenho me provido de um rei. Deus fala isso para Samuel. Na onde? Na casa de Jessé. Então a casa de Jessé foi chamada, mas Davi foi escolhido, certo? Deus falou para ele: na casa de Jessé. Deus não podia ter ido lá e falado assim: vai lá e pega o menor e unge o menor, consagra o menor e o nome dele é Davi e pronto. Deus não sabia. Podia ter revelado isso para Samuel. Mas não, Deus falou: vai lá, porque na casa de Jessé eu tenho me provido de um rei. O que é provido? Eu já tenho um rei lá, eu já sei quem é. Você não vai escolher ninguém. É por isso que Deus repreende Samuel. Se Deus tivesse dado autoridade para Samuel para escolher um rei, ele teria
total liberdade de escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, mas não, Deus falou, eu já tenho. Eu tenho me provido de um rei na casa de Jessé, eu sei quem é. E só serve ele. Porque quando Deus fala, eu tenho me provido, eu já tenho um, eu sei quem é. Não adianta me trazer outro. É por isso que quando ele tenta consagrar o primeiro, Deus diz, não, vai devagar aí, segura essa botija. Vai devagar com esse óleo aí, que isso aí é coisa séria. Segura devagarzinho. Veio o outro, Deus disse, ainda não. E assim todos os 7. Eu disse, não. Até que Deus manda ir lá e chamar Davi. Davi, então, foi escolhido. Deu para entender? Que ninguém se escolhe. Deus vai me escolher. Eu vou me encontrar que Deus vai me escolher. Não, quem escolhe é Deus. Porque todos os irmãos de Davi tentaram ser escolhidos. Eles tentaram. Mas não foram. Só é escolhido aquele que Deus aprova. Só é escolhido aquele que Deus determina. Não foi isso que Deus fala ainda na sua palavra. Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O próprio Deus falando na sua palavra. Eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú, que era irmão, era sangue do sangue, era da mesma casa, da mesma família. Filho do mesmo pai. Eu disse, não, escolhi um, mas rejeitei o outro. Pronto, acabou. Por quê? Porque eu quis assim. E você e eu, o que nós temos feito pelo nosso chamado? Você tem a exata certeza de que você foi escolhido por Deus? Você tem essa certeza de que Deus te escolheu para algo maior, para um propósito maior? Que Deus já te escolheu como uma escolha para mudar a história dessa geração, a história da sua casa, a história da sua família? Você tem certeza de que verdadeiramente já foi aprovado por Deus? A palavra certa é essa? Precisamos ter essa certeza. Agora, se ainda há covardia em mim, é sinal de que eu não cheguei ao ponto ainda de ser aprovado, porque eu estou lá no meio daqueles que foram reprovados lá da seleção de Gideão. Lembra? Se eu ainda sou meio covarde, oh meu Deus, e tal, ter medo é uma coisa, mas faz com medo mesmo, não tem problema, mas encara a situação e vai. Por quê? Porque é dessa forma que Deus vai te aprovar. É dessa maneira que você vai ser escolhido, escolhida por Deus. O problema não é ter medo, a gente também tem medo, o pastor também tem medo. Você acha que ele não tem medo? Você acha que algumas coisas a gente não faz até hoje que treme? Cada ensinamento é uma experiência diferente, cada pregação é uma pregação diferente, a gente vai pregar em lugares diferentes, para pessoas diferentes, enfim, a cada dia nós temos situações diferentes para encarar. Era o caso de Davi. Um dia teve que enfrentar um leão, outro dia enfrentou um urso, aí chega um gigante. Você acha que as pernas dele não tremeu? Fala a verdade. Mas ele foi, disse, não, eu vou porque eu tenho uma certeza. O problema não é tremer, o problema não é ter medo, o problema é não fazer. Então que verdadeiramente nós vamos nos colocar, nós vamos ir, nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Para quê? Para que a gente esteja, para que nós sejamos aprovados. É essa. A finalidade da coisa é ser aprovado. Por quê? Tem gente que muitas das vezes faz muita coisa, prega muito, canta muito, mas não tem a certeza da aprovação. O problema não é eu fazer demais ou eu deixar de fazer. O negócio é se eu estou sendo aprovado ou não. Porque Caim ele fez, do jeito dele, mas fez. Para ele estava certo, eu estou fazendo. Mas Deus fez o quê? Rejeitou. Abel, na sua simplicidade, Senhor, eu não sei se o Senhor vai receber, é o que eu tenho. O Senhor tem misericórdia. Meu pai me ensinou a te ofertar o melhor, mas o melhor que eu tenho é isso. Eu queria te dar coisa melhor, mas eu não posso. O Senhor aceita? Ó, a diferença. E Deus vem e recebe a oferta. Caim vem e já fiz. Se quiser isso aí, tá bom, né? Tem, tá aí. Eu tiro o aprendizado que a simplicidade e a humildade que faz a transformação do caráter da pessoa, né? Porque tinha várias pessoas, vários filhos de Jessé, todos homens formosos, belos. Tinha uns que tinham até mais do que os outros, sim, mas o mais simples, o mais humilde, aquele que estava mais destacado era o que tinha menos a ofertar. E foi o que mais agradou. Foi o que mais agradou a Deus, por causa da sinceridade, a simplicidade. Olha aí o que Deus está buscando. Deus está buscando aquele que quer parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar e vai lá e faz. É
É só isso que Deus precisa. Deus não quer alguém letrado, alguém que faça. Por que eu cheguei hoje nesse ponto? Porque eu vim lá na minha caminhada, na minha simplicidade, aprendendo, crescendo com Deus, até chegar nesse ponto. E eu não parei, eu não vou parar, e nem posso parar. Até o Senhor. É isso que Deus quer. Alguém que continue. Mas só tem que aprender uma coisa com Deus, é saber o nosso chamado, né? Porque uns vêm para pregar, outros para louvar, outros para fazer a obra de Deus. E se nós respeitar, entender, Esse é o principal. Descobrir. Para que Deus, você pode ser útil na presença do Senhor? O que lhe dá mais prazer de fazer na casa de Deus? às vezes a pessoa fala, eu sou um pregador, Não precisa fazer nada. Às vezes o chamado dele só ficar na portinha. Às vezes só um jeito de glorificar a Deus. De alguém olhar e dizer, nossa, como que ele é diferente, como que ele não ama, de demonstrar o seu amor por Deus, é o seu chamado. Outras pessoas a fazer também. Ok? Agora vamos encerrar por aqui. A gente já viu que o escolhido pode sim ser rejeitado. E agora? Alguém que já foi na primeira. Falou, não serve, não quero. Pode então ser escolhido depois? Sim, porque todos nós somos resgatados das trevas. Dando a charada. Entendeu? Na verdade, todos nós. Todos nós já estávamos rejeitados. Mas aí ele nos chamou das trevas para a sua glória e luz. E glória a Deus que alguns, mesmo depois de rejeitados, hoje pode ser escolhido na presença de Deus. Como isso? Obedecendo à vontade de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Deixei até alguns versículos aí como suporte, né? 7, 24, 25, Romanos 5, 20, Atos 9, 15, Juízes 11, Filemão, verso 11, Isaías 38, versículo 5, né? Depois os irmãos vão estar meditando aí. Pois ele não faz acepção de pessoas, mas importa que o agrademos. Deus não faz acepção de pessoas não, pastor, não faz. Mas importa que nós, olha, encerro por aqui que o nosso horário já Atos 10, 34, 35. Só para afirmar que nós temos falado aí. Verso 34 e 35. Entendeu? E abrindo Pedro a boca, disse que Deus não faz exceção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e a obra o que é justo. Olha só o que Pedro está dizendo. Pedro estava sendo justamente interrogado, né? Quem te faz melhor do que nós? Você não era discípulo. E você negou o Senhor 3 vezes. E aí? E agora você vem falar para nós que nós somos reprovados? Doeu, né? Doeu. Ele fala, é bem verdade. Deus não faz exceção de pessoas. Deus ama todos, mas tem uma coisa. Mas tem uma coisa. Importa que nós o agrademos. Importa que nós venhamos fazer a sua vontade. Aquele que é agradável ao que ele quer. Ele é agradável ao que ele quer. Ele se apresenta para aquele que ele quer. O que Pedro está dizendo? Dizendo muito bem. Deus não faz acepção de pessoa não. Mas foi comigo que ele falou. Eu andei com ele 3 anos aqui na face dessa terra. Então eu sei do que eu estou falando. Certo? Então, importa que nós agrademos. Mesmo sendo rejeitado, mesmo hoje sendo uma pessoa que está Deus pelos seus atos, pelas suas ações, porque não vive a plena vontade de Deus, esse alguém amanhã pode ser escolhido de Deus. É por isso que eu tenho que ter respeito por aqueles que ainda não foram levantados, é por isso que eu preciso ter respeito por aqueles que ainda estão começando um caminho que eu já estou muito avançado. Por quê? Porque amanhã essa pessoa pode ser um escolhido de Deus.
Amanhã, esse alguém pode ser um alguém que Deus levantou para dar continuidade na obra do avivamento. Deus fez com Paulo. Depois, vocês fizeram, vocês ensinaram, agora Paulo vai daqui para frente. E mesmo sabendo que nós possamos errar hoje, mas nós temos ainda a oportunidade de ser dos nossos erros e Deus vai. O bom é que a gente não erre, porque não temos mais tempo disso. Né? Mas ainda temos acesso. O Senhor, todavia, está conosco. Mas o nosso propósito hoje é continuar sendo aprovado. E aqueles que ainda não foram buscar a aprovação de Deus o quanto é tempo. Por quê? Vai chegar que não vai ser mais. A oportunidade não vai ter mais de alguém ser aprovado por Deus. Porque de fato todos que não forem arrancados estarão sendo reprovados por Deus. Então verdadeiramente a hora e o momento é hoje, é agora de buscar a aprovação de Deus. Não é aqui dentro, mas aonde nós formos, onde nós estivermos, que a vontade de Deus seja manifesta. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Tem pergunta aí, Brenda? Não, né? Não. Vamos orar. Próxima aula a gente dá continuidade nesse assunto. Tem algumas coisas ainda para a gente rever. Se tiver dúvida, manda aí depois no grupo do WhatsApp da igreja. Eu vou estar anotando e vou trazer aí as respostas na próxima aula. Ok? Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, eu te apresento, ó Deus, esse lar, essa casa, essa família, meu Deus, que nos acompanha nessa hora. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro, Senhor, a essas famílias, manifesta a tua glória, o teu poder, meu Deus, liberta cada alma, cada que não conhece a tua palavra na plenitude, que seja despertado pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está enferma, Pai, em nome de Jesus, curado pelo poder da tua palavra, aqui estamos, meu Pai, estende as tuas mãos, Senhor, sobre nós, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo mal, manifesta, Senhor, a tua vontade para a honra e glória do teu nome, fica conosco, meu Pai, abre a nossa mente, o nosso entendimento acerca da tua palavra, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Encerrado em nome de Jesus. Amém. Todos nós possamos ser aprovados pelos Cleiton.